Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Hoje eu tô aqui na taberna recebendo a minha grande amiga Renata. A gente já jogou junto, tive o grande prazer de jogar com você algumas vezes, né, Renata? Seja bem-vinda. O que você manda? A gente já tive o prazer de jogar algumas aventuras suas, né? Inclusive foi quando eu conheci Lankmark, que eu adorei. Mas, bom dia pro pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que horas vocês vão assistir, né? Esse episódio. Meu nome é Renata e hoje a gente vem discutir um pouquinho de Maze Heads, OSR e todas as 1 milhão de insurgências sobre o assunto. Exatamente. Pois é, a gente jogou em alguns eventos, muito legal. Agora tá faltando você mestrar Maze Rats para eu pegar um pouco desse XP. E exatamente esse é o XP da vez. É um prazer imenso te receber aqui, bater um papo com você. Eu comecei a trocar mais ideia com a Renata no grupo, o SR que a gente tem, né? E achei muito legal. E hoje, por curiosidade, é um XP que eu não tenho, eu nunca joguei o Maze Hats, que é um jogo do Ben Milton, né? E a Renata, que joga, mestra muito Maze Hats, veio aqui convidada, então prazer imenso, muito obrigado pra gente falar um pouquinho disso, que inclusive tem a versão em português, né? Então pode falar um pouquinho, eu tô aqui com a abertura dele, que ele foi trazido, ver se eu tô falando certo, pela Gentle Ogre, é isso? Isso, foi sim. Eu que agradeço o convite. Eu estava conversando até que eu fui folhear o Maze hoje, faz muito tempo que eu não folheio ele, agora a gente tem o PDF dele, né? Gratuito pela Gente Ogre, que trouxe a tradução do Ben Milton. E eu tava folheando, eu falei, cara, faz tanto tempo que eu não folhei o Maze, e Maze é um sistema que eu já mestrei por texto, já mestrei presencial, normal, já mestrei no Discord, já mestrei em live, já mestrei em evento, então ele é o sistema do coração mesmo, só tá faltando a gente marcar o jogo. Pois é. E deixa eu te perguntar uma coisa pra gente começar. Pra quem nunca ouviu falar no Maze Hats, qual que é a sacada? Eu tô aqui com a arte dele em inglês, mas como você falou, ele tem um PDF em português. E para quem estiver nos ouvindo aqui, a gente vai deixar na descrição do vídeo os links para você acessar o jogo. Ele é pague o quanto puder, então você pode inclusive pegar pagando nada, né? Ele tem essa opção, tanto a versão em inglês quanto em português. Mas qual que é a sacada, né? Se você tivesse que falar assim, três frases curtas que resumiriam a ideia do jogo. O que você poderia falar? Minimalista, OSR, labirintos. Labirintos, como o próprio nome fala, né? Ou masmorras, né? A gente coloca ratos nos labirintos. Aí você fala, mas uma vez eu fui mestrar e um jogador jurava que ele seria um rato na aventura. Fiquei morrendo de dó, mas eu expliquei pra ele que era, na verdade, só porque ele é um personagem ordinário, Então, né? isso eu já ia começar aí, muito legal. Então, na verdade, quando a gente já pega o nome, a sacada do nome dele, eu ia te perguntar isso, então você já deu a resposta, né? A sacada do nome dele é como se a gente fosse aqueles ratinhos de laboratório perdidos num labirinto em experimentação. É essa a sacada? A sacada é justamente essa. O Maze, ele é um jogo que ele tem muitas tabelas, né? Ele tem, inclusive, de como criar a sua masmorra e tudo mais, mas os personagens, eles são ordinários. Todos os personagens têm 4 pontos de saúde só. Eles começam sempre com 4 pontos de saúde, então eles não são são como eu e você, como qualquer pessoa, né? Eles não são super fortes e tudo mais, não têm grandes habilidades. Então, o mês ele deixa claro, inclusive, quanto mais tempo você passa na masmorra, mais perigosa e pior ela fica. Né? E Como como, toda dungeon, o tempo nunca para na dungeon, essa que é a verdade, né? e como que ele faz? Assim, então vamos lá. Primeiro, você falou minimalista. Você pode falar Isso. rapidamente, assim, pra gente ilustrar melhor o que se entende por minimalista nesse ponto? Minimalista ele tem um conjunto de regras muito simples. Ele é um jogo que usa dados de 6 faces. A jogada no Maze você joga via de regra 2d6, o sucesso é 10 ou mais. Então é um jogo difícil. Ele inclusive fala pra gente evitar a rolagem, porque ela é difícil e você talvez não vá conseguir. Então ele privilegia soluções criativas dos jogadores
e dá mecanismos aí pra gente nesse sentido. Então ele é um jogo bem aberto. A criação de personagem você consegue criar em 5 minutos com metade de uma folha de papel, usando as tabelinhas assim. Meia folha, anota, rola os D6 e estamos pronto. Legal. Então, assim, na verdade, essa pegada da gente ser personagens ordinários, né? Ele tem muito daquele conceito que é bem forte dentro da OSR, né? Que é o Zero to Hero. Então o personagem criado, ele é um personagem comum, né? Ele é um aldeão, é um leiteiro, é um fazendeiro, é algo assim. É isso? É a pegada? Eles nem têm posições pré-definidas no jogo, como, por exemplo, o DCC tem a ocupação, né? Ele tem um personagem ordinário, eles são aventureiros, vamos colocar assim. E o livro, inclusive, fala que se você tiver sorte, quando você chegar ali no level 7, você pode se aposentar com um pouquinho das conquistas das suas aventuras, assim. Então é como se fosse uma vida de trabalho que você chega na aposentadoria se tiver sorte. Legal. Você é bem ordinário mesmo. Então ele não tem o Hero, ele não tem o status Hero, não é Zero to Hero. Ele tem poucos levels para progressão de personagem, né? Ele tem até o 7. Ele sobe de pouquinho em pouquinho, né? Sobe tipo, mais 1 de saúde, né? Por 2, por exemplo. Então, ele é realmente o personagem, ele é ordinário, ele privilegia as soluções do jogador e não a ficha. Então, e também ele deixa bem claro que se você precisar da ficha, você tá em maus lençóis. Tá em caminho ruim, né? Legal, então assim, pra gente destrinchar isso um pouco, pra ir destrinchando pontualmente, vamos lá. Primeiro, o jogo ele só usa D6, o tempo todo ele é D6. Aí, como D6. Que seriam essas apostas? Eu vou pegar aqui um exemplo de uma arte que a gente tem. Na introdução a gente tem, né? Criação do jogo, a magia, criar monstros e tal. E aí a gente tem uma arte em português, inclusive, da ficha. Essa ficha ela é disponibilizada de graça também, não é? Ela é disponibilizada no site da editora Gentiópolis. Legal. A gente vai deixar os links aqui, tá? E aí vamos lá. Então você tem força, destreza e vontade, é isso? Isso. E como que você tira esses atributos? Eles são tirados como? Você rola, né? No livro ele tem uma tabela que você rola um D6. Você tem 2 opções. Você rola um D6 e ele te dá as 3 colunas preenchidas. Por exemplo, se você tirar 1, você vai sair com força mais 2, destreza mais 1 e vontade mais 0. Você tem essa opção que é um pouquinho mais balanceada. Ou se você quiser ser bem aleatório, bem caótico, você vai rolar um D6 para cada habilidade. E aí 1 e 2 dá um resultado, que é 0, 3 a 5 dá mais 1 e 6 dá mais 2. Legal. Então, e aí esse mais 2, o que significa esse bônus dentro da mecânica do jogo? Como é que é a mecânica do jogo? Essas coisas, né, força, destreza e vontade, elas são as habilidades do personagem. Como que funciona? O jogo, ele privilegia soluções criativas. Mas se você quiser fazer alguma coisa dentro do jogo que seja perigoso, ou que seja um risco, você faz uma jogada de perigo. A jogada de perigo, ela nada mais é aí que o que eu tento fazer, que tem um risco grande, que não consiga resolver sem a rolagem, e aí você pede a rolagem. Essa habilidade, ela é somada daí nessa rolagem de perigo. E essa rolagem são 2d6? São 2d6 mais o valor da habilidade utilizada. Contra 10? 10 ou mais sucesso. Legal. Se for, por exemplo, uma resistência física, vai ser força. Se for, eu quero usar minha persuasão, vai ser vontade. Legal, então olha só, pessoal, quem estiver nos acompanhando, né? Se você rolar 2d6 para tirar 10, só vai funcionar se você tirar 6 e 4 no dado, ou 5 e 5, ou 6 e 6, ou 5 e 6, né? Ou seja, você tem que tirar... A probabilidade é muito alta. Aí você vai somar esse atributo, que no máximo é mais 2, né, Renato? Tem como no máximo mais 2. No máximo mais 2, ou seja... O peso da aposta ele é muito alto. Você só vai ter mais 2 se você tirar 6 na hora de tirar o atributo. Então o normal no jogo, imagino eu, que é o mais 0 ou mais 1. Né, mais ou menos, o que você vai jogar normalmente ele é com isso. E a aposta é contra 10 nos 2d6. Então isso traz um pouco do que a gente já vem falando muito aqui no canal, que é o dado, ele bate na mesa quando a aposta é pesada. Não é isso, Renata? Não é por aí? Quando o risco é alto, né? Isso. Você meio que assume o risco do que você está fazendo
e sabe que se der algum problema, a culpa é sua. É, É e meio que isso. exatamente. E eu achei isso muito legal dentro desse design do Ben Milton, porque ele, primeiro que o 2D6 é um acessível, ele conseguiu, dentro da dinâmica do 2D6, deixar esse sentimento muito forte no old school, que é o dado ser uma aposta pesada. E aí como que você soluciona? Né? Eu não tenho perícia, eu não tenho essas dinâmicas de expertise, ponto de sorte, eu não tenho nada que manipula o dado. Então, em cima disso, como que eu soluciono? Com a criatividade, fora da ficha. Eu tô falando certo? É isso mesmo. Então, olha O só, jogo, você o vai jogo ele fazendo. privilegia isso. Isso, a gente vai fazendo aquela dialética, né? Então, Renata tá mestrando, eu sou o jogador. Aí a gente vai, por exemplo, eu quero escalar um muro. Se eu não falar nada, eu quero escalar o muro de forma crua, vai ser uma dificuldade muito pesada. Se eu começar a interagir, ter a ideia de puxar uma corda e eu conseguir mitigar o risco, eu não rolo o dado. Isso é muito legal, eu achei isso muito legal. Eu tinha lido só raso e a Renata esclareceu melhor porque eu não tinha sacado esse lance dos bônus. O jogo não tem perícia, né? Como eu falei certo. Não, o jogo ele não tem perícia, mas você tem uma coisa que chama característica inicial. Você escolhe uma das possibilidades de característica inicial e dentre elas você pode ter um bônus de ataque, que é só um mais um para jogada de ataque. Você pode ter uma magia, né, que as magias também são roladas, ou você pode escolher um caminho, e aí tem várias opções de caminhos. Quando você faz uma jogada escolhendo um desses caminhos, por exemplo, eu pego o caminho de Agente das Sombras, por exemplo. E aí eu falo, olha, eu quero entrar naquele lugar. Eu vou caminhando pelo escuro, sem fazer barulho, tal, tal, tal. Com toda uma descrição, quando você utiliza um dos seus caminhos, ou quando o mestre julga que você realmente teve uma ideia muito boa, você pode inclusive ter uma vantagem. A vantagem é um D6 a mais para rolar. Você a rola jogada de 3 perigo. e pega os dois maiores. Isso, exatamente. Ah, legal. E deixa eu te perguntar algumas coisas aqui agora da ficha, né? O pessoal tá vendo aqui a imagem da ficha. Eu vou aproveitar por curiosidade, pode ser? Claro. O Base Attack, que tá aqui como BA, qual que é a relação dele? Ele funciona em quê? Ele é um bônus de ataque, então ele dá mais um em todas as jogadas de ataque. Todo Como mundo? eu falei, Qualquer personagem? se você escolher o bônus de ataque como essa característica inicial. Ah, tá. Se você escolher magia, você tem 0 no Base Attack. E se você escolher um legal. caminho, você também tem 0. E aí você vai ter só daí na progressão do personagem. Ah, legal. E a armadura, ela é 10. Como é que melhora a armadura? Não, a armadura, ela é sempre 6. Sempre 6. E 2d6 acertam 6. ela. Não, você tem sempre 6. Todo mundo começa Maze Heads com uma armadura leve e um escudo. A armadura leve dá mais 1 e o escudo também dá mais 1. Então você começa com mais 8. Com 8 no caso. E aí você rola a defesa, é isso? Não, o dano, a diferença é o valor do dado da CA. Se eu tirei 11 no dado, vai ser 11 menos 8. Que legal. Vou ter 3 de dano. Legal, gostei. E a saúde é 4. A saúde é sempre 4. Começa com 4 e só aumenta com a progressão. Se tirar 12, por exemplo, no dano de cara, morre. Se tirar 12, o crítico do Maze, que é o 6 dobrado, ele dobra o dano. Então você com certeza morreu. Tomou 8 de dano, então, no caso, armadura 8. Exatamente. Que legal. Legal, eu não sabia disso, não. Tô achando interessante. Vamos jogar assim. Só que... Como é que Pode falar. Só que no Maze, como você tá vendo aí na ficha, você escolhe aonde você coloca cada coisa. Então você escolhe o que tem as mãos, no cinto ou na mochila. Né? Então, vamos supor que eu não esteja portando o meu escudo, né? Eu comecei o escudo, mas eu deixei ele em algum lugar. Então, eu já vou ter mais 7 só. Entendi. Né? Da armadura. Legal. E você tem a possibilidade, quando você tem um acerto, um dano, independente se for crítico ou não, de destruir o seu escudo para evitar todo o dano. Então você pode destruir uma única vez o seu escudo para evitar todo o dano que você receba do ataque. Legal também, outra dinâmica que eu gostei. Como é que funciona a magia? Pode ser, não precisa ser tão aprofundado, só pra gente entender um pouco. A magia é assim, você escolhe como característica inicial uma magia diária, ok. A magia, você pode conjurar uma magia diária, essa magia ela é rolada em tabelas de magias, tem várias tabelas, você rola primeiro para ver o efeito, depois para ver o que ela faz, e o efeito final dela fica a critério do mestre e do jogador decidirem juntos. Você pode conjurar uma única vez e você só consegue conjurar novamente depois de dormir. Então você dorme, aí você prepara ela no dia seguinte, de manhã.
O e jogo solta. Entendi, mas o jogo tem a lista de magias? Ele tem uma tabela de Tá. magias. Então, se você solta uma magia, você não estuda uma magia pra soltar ela de novo. Tu vai rolar uma próxima magia. Ah, é? Sério? Por Exatamente. exemplo, saiu lá sono. Na verdade, a tabela de magia, ela vem assim, você rola um D6, ela vai te dar um efeito e a forma. Aí o efeito pode ser um efeito físico, um efeito etéreo, por exemplo. E cada tabela tem uma coisa. Ela pode abrir um espinho, por exemplo. E tem o grupo de cada coisa. Tem uma tabela de efeitos físicos, uma tabela de elementos físicos, uma tabela de formas físicas. Tá. Vamos pegar como exemplo assim. Tem, por exemplo, Burning Hands, lá, o Mãos Flamejantes? Não tem magia específica assim, não. Vamos supor que eu role um D6 aqui agora e caia 3. Eu rolei 2 D6, na verdade. Caiu 3. Aí, de 1 a 3, ela vai ter uma forma etérea e um efeito, uma forma física e um efeito etéreo. Aí eu vou rolar 2 D6. Na tabela de forma física, vamos supor que caia 3 e 5. Aí vai ser... Ela vai ter a forma de uma fonte... E aí eu vou rolar 2 D6 na tabela de efeito etéreo. Então vai ser, vamos supor que caia 1 e 6. Ela vai ter uma forma de uma fonte cegante. E aí, o nome da magia é fonte cegante. E aí a gente define o efeito dela, o mestre jogador. Como se fosse eu tivesse uma orbe na mão que emite uma luz que cega o oponente. Aí fica a critério do roleplay do mestre do jogador. Só que aí se o personagem dormiu, ele troca a magia, é isso? Troca. Ele dormiu, ele pode conjurar uma nova magia. Essa nova magia vai ser rolada. Que loucura. Então não tem livro de magia. Não. A gente não, teoricamente, o mago não tem escolha. É tipo Presto. Você mexe no chapéu lá e o que vier veio. É tipo isso. Que doideira, legal, diferente. Aí vamos lá, vou seguir na ficha aqui por curiosidades, tá, Renata? Tá certo. Aí nos equipamentos, eu vou pular aqui, tá, pessoal? Vocês estão vendo aí, eu vou nos equipamentos que a Renata já falou. A gente tem ali vestindo em mãos e mochila e o cinto. Aí se, por exemplo, no meio do jogo lá eu precisei escalar, deixei o meu escudo pra trás, já era, né? O legal do que ele coloca nas mãos no cinto e vestindo é que o que você tem as mãos e no cinto, tu consegue utilizar imediatamente. O que tá na mochila, se você tiver em uma posição de risco, você rola um D6 e a quantidade do dado é o turno que você vai conseguir achar isso na sua mochila. Ah, legal. Então, por exemplo, se eu tiver uma poção de cura e ela tiver na minha mochila, na hora que eu quiser pegar a poção, eu vou rolar um D6. Exatamente. Nossa, se você bem tiver legal. Uma situação complicada, vou roubar isso aí pro meu DDzinho zero aqui já de cara. Porque você imagina, tu tá num combate e tal, você tá com uma daga no cinto e você tinha colocado uma corda, por exemplo, no cinto. Aí você tá no combate e fala, poxa, eu vou pegar minha espada longa na mochila. E aí, vamos supor, você imagina um combate, você vai parar o combate e falar pro meu inimigo, não, pera aí que eu vou pegar na minha mochila, entendeu? Sim. Então eu acho que essa é a ideia que ele tenta transmitir. Legal, eu achei bem interessante. Vamos lá, eu achei interessante, gostei. Mas o jogo tem regra pra carga ou não? A regra pra carga, ela você tem uma coisa em cada mão. Por exemplo, tu não consegue segurar um escudo e uma arma de 2 mãos. Você consegue colocar 2 coisas nos cintos. E o que você quiser na mochila, desde que faça sentido. Tu não coloca um elefante na mochila, por exemplo. Sim, isso sim. Não, mas é só essa regra de carga, né? Tá. Nas ações, quando tem ataque, quando rola iniciativa, você pode andar, por exemplo, 9 quadrados. Essa regra que tem, assim, 9 metros. Entendi, mas então eu quero dizer assim, por exemplo, vamos lá, vamos tentar fazer uma correlação aqui pra ver se o jogo ele tem nível, que você falou que vai ter nível 7, mas ele tem XP. Como que é o XP do jogo? Ele não é por Gold? Não, o XP não é por Gold, não. O XP é um barato. Você sobe de nível, quando você comparece a sessão, você ganha 1 XP. Quando você supera um desafio difícil, você ganha 2 XPs. E quando você supera um desafio impressionante, além da capacidade esperada, você ganha 3 XPs. Aí vai... Então, por exemplo, cheguei na sessão, teve um encontro absurdo, enfrentamos a Tiamat no primeiro encontro, tipo Caverna do Dragão desenho. Aí seriam 4. Seria ganhar 4 XPs. 4, isso. Né? E aí, qual que é o XP pra subir de nível? É 10? Não, o nível 2, com 2 XPs você vai pro nível 2, com 6 XPs.
É Com sempre 6 XPs, você vai pro nível 3. Com 12 XPs, você vai pro nível 4. Com 20 XPs, você vai pro nível 5. Com 36 e 42, 7. Ah, entendi. Legal. Então ele é rápido, né, ou não, pra subir? Ele não é tão... Bom, depende. Se você sobreviver, ele não é tão É difícil. porque, na verdade, ele escalona nível, pelo que eu tô entendendo aqui, é o mais horizontal, né? Não tem uma É. curva de poder tão grande entre o nível 3 e o 1. E aí. Não, ele é bem gradual. Por exemplo, no nível 2, você ganha mais 2 de saúde e mais um em alguma habilidade que você escolher só. Entendi. Ou seja, os personagens podem. É bem saudável o personagem em níveis diferentes, né? É como se você, por exemplo, você tem um recém-formado hoje, um cara que já está trabalhando há 5 anos no mercado. E aí um cara que está há 10 anos. Então o cara ele só é um pouco mais especialista em algumas coisas. Sim, legal. Vamos lá, agora pra gente destrinchando a ficha aqui, tá, Renata? Destrinchando a ficha com Renata. Aí Vamos tem umas lá. notas aqui em cima, na ficha em português, tá, pessoal? Tem as notas aqui em cima, tem aparência, detalhes, origem, vestimenta, maneirismo e personalidade. Em que isso interfere no jogo? A gente escolhe, é sorteado, como é que é? Não escolhe não. Cada coisa ela tem 6 grupos com 6 linhas, né? É uma tabela 6x6. Então você vai rolar 2d6 para cada coisa. Aqui na tabela de aparência, vamos supor que eu role um 2 e um 4. Eu vou ser definida, então minha aparência vai ser definida. Aí, e cada característica da aparência é rolada. Então tem a aparência, o detalhe físico. Aí vamos supor que eu role e caia, sei lá, cicatrizes de rituais. Aí vai cair na origem, sei lá, saltador de estradas. Salteador de estradas. Então você vai pegar todas essas rolagens e construir o teu personagem. Ah, que legal. Mas assim, então, mas ok, gostei. Mas isso, imagino eu que não tem relações mecânicas. Ele é mais pra você ir pegando detalhes pra pensar em como você vai jogar, interpretar esse personagem. É isso? Ele é mais voltado pro roleplay, mas ele é um jogo que favorece isso, né? Que Sim. favorece essas soluções. Aí vamos supor, na minha origem eu fui um carrasco, e aí tu faz uma historinha que você quer fazer um negócio, e aí ela faz total sentido. E aí tu tem um sucesso automático. É Sim, meio interessante. legal, legal. Tipo assim, ele vira aquela carta na manga quando você quiser mitigar o risco, né? Exatamente. Legal, legal. E pra fechar aqui a ficha, tem os caminhos. Ó, gostei. Tem as magias. Ah, deixa eu só fazer uma pergunta de curioso. Você falou que Diga. todo dia a gente sorteia uma magia, mas na lista aqui de magias tem 4 linhas pra preencher. Por quê? Nível mais alto são mais magias, é isso? O nível mais alto você consegue. Por exemplo, no nível 7 você ganha uma magia diária adicional. No nível 5 também. Ah, tá, por isso. Então, Aí você vai no adicionando nível mais. 3 também. Nos níveis ímpares, tu Ah, ganha uma tá. magia adicional. Se você escolher isso, você pode Sim, sim. escolher mais um de ataque, por Ou exemplo, ou mais uma ponto magia de adicional. vida. Legal. Nossa, Isso. gostei muito. Ou seja, se eu quiser ser um mago nível 7 com 4 magias, eu vou continuar com a minha saúde 4, meu base ataque 0, né? Legal. Não, a saúde sobe mais 2 todo nível. Ela não, você não Ah, escolhe sim. o ou, né? Sim. Mas aí é tipo, o nível 3, por exemplo, é mais 2 de saúde. E aí ele coloca assim: escolha um, bônus de ataque, novo caminho ou magia adicional. Entendi. Ah, tá. Porque aí, por exemplo, se o cara quer ser combatente, olha que legal, tô gostando muito disso aqui, porque eu tô pensando assim: o cara quer ser um combatente, ele vai colocar bônus de ataque toda hora. E aí ele vai ficando Exatamente. cada vez mais fácil pra acertar. O cara que quer ser Uhum. mago, ele vai colocar, vai pegar magia toda hora, talvez. Mas existem os híbridos, né? O que vai pegar um pouquinho de bônus de ataque, uma magia, vai hibridizando. Olha, não é possível isso? Que É legal. possível, E rola, no exatamente. jogo rola, o pessoal faz as mesclas. Faz sim. Legal. E só pra fechar, porque assim, a magia é legal, o base attack também, mas esse caminho, que é uma das opções, ele é o quê? Ele é mais voltado tipo pra ladino, pra ladinagem? É Não, é isso? como se fosse um background, assim, do personagem, porque você tem 4 caminhos. Você tem o caminho de Nascido na Floresta, Gatuno, Alpinista de Telhado e Agente das Sombras. Então, cada caminho tem ali uma característica. Por exemplo, o Nascido da Floresta, ele tem uma característica de sobrevivência e de rastrear. O Gatuno, ele faz gambiarra. O Alpinista de Telhado, escala. E o Agente das Sombras se move aí nas sombras.
Então ele serve ali para tu construir um background do personagem e usar esse background para ter uma vantagem, por exemplo, numa rolagem de perigo. Ou mitigar o risco. Ah, não, o caminho da vantagem, você rola com um D6 a mais. Isso. Então, olha só, pessoal. Ou nem tem rolagem, né? Sim. Se não for, se fazer sentido, Sim. é um sucesso automático. Mas olha o que eu tô sacando aqui, que legal, hein? Isso pra eu olhando, pensando no D&Dzinho, né, no OSR que a gente olha, isso são as habilidades do ladrão que o Ben Milton reinterpretou na forma de um caminho. E você pode, inclusive, mesclar isso. Você pode ser um guerreiro, pegar base ataque, depois magia, depois caminho, fazendo uma mistureba ali. Não é, Renata? Rola isso? O Maze, ele não tem classe, né? Não tem guerreiro, Sim. não tem nada. Então, assim, você meio que vai virando especialista mesmo. Eu tô adorando isso, que é uma experiência que eu não me lembro, assim, de ter tido, de você jogar com personagens sem classe e que vai construindo essa classe do que faz sentido no jogo, né? O que dentro do jogo, na mesa, vai sendo construído. E aí, de repente, você pega um caminho porque é lógico naquela narrativa. Mas aí a gente tá fazendo uma aventura numa torre do mago, e aí eu quero estudar os pergaminhos, faz todo sentido eu pegar uma magia. E aí você vai construindo essa mistura de um ladrão mago que não é a classe, é o caminho e a magia, não é? É por aí? Na verdade, ele coloca como característica inicial. Aí você fala assim, poxa, eu vou querer um bônus de ataque de característica inicial. Aí tu vai ter só o bônus de ataque e as habilidades que foram roladas, né? Ou você fala, não, eu vou querer magia. Sim, eu digo quando você sobe de nível. Você pode ir se especializando ou você pode ir virando o genérico meio que é bom em tudo. Sim, legal. Eu tô bem interessado, gostei, vamos combinar assim o jogo. Agora aqui, ó, a gente já destrinchou a ficha, que é uma fichinha simples, fácil, mas tem ali um XP por trás pra ser explorado. E é de graça, quem quiser. A gente vai deixar aqui na descrição. Mas agora eu vou fazer uma pergunta provocativa pra Renata, que eu acho muito legal, que é o seguinte. A pergunta é, o Maze Hats, ele é ou não um produto dentro do movimento OSR? O que você acha, Renata? Eu acho sem dúvida que ele né? Ele traz isso na definição dele. Ele trouxe isso na propaganda, né? Que ele ia ser o jogo. Ele fala que ele é um jogo old school, né? Então não entra no mérito da nomenclatura de old school, OSR e tudo mais. Mas ele é sem dúvida, né? Ele é um jogo que privilegia o desafio ao jogador. Ele é um jogo onde os personagens eles são ordinários, como eu falei no começo. Ele é um jogo onde você perde a rolagem pelo risco. Ele é um jogo onde o diálogo entre o mestre e os jogadores ele é muito amplo. Então você arbitra o mundo todo, né, com mais facilidade no sentido de ser livre para isso. E a ficha, você vê que aí ela é um inventário e uma ajuda. Setzinho, né? Sim. Uma ajuda. Então, eu vou fazer um complemento aqui, né, batendo bola, que eu concordo totalmente. Quem sou eu pra questionar, né? Mas eu concordo plenamente. Porque, para abrir esse debate, tá, e talvez a gente ainda abra um dia para falar um pouco mais sobre isso, né, o movimento. O primeiro ponto que eu penso é o seguinte. Por que a gente vai querer excluir quem quer ser incluído, né? Já tem esse ponto. Você não concorda, Renato? Se você fala assim, eu criei um joguinho aqui, ele é OSR. Você fala assim, não, isso não é OSR. Pra quê? É melhor você reforçar o seu próprio, né? Ter mais pessoas dentro do movimento. Esse é o primeiro ponto. E né, eu penso nisso. O segundo ponto é que a gente pensa o seguinte, a OSR pra mim, ela tem muito a ver com o resgate. O que você está querendo resgatar sobre o nosso novo olhar do mundo, né, 2020, 2000 e quanto foi lançado o jogo. E para mim, dentro do que você acabou de descrever aqui, ele tem todos os elementos compatíveis com esse tipo de resgate. Por quê? O que eu penso é assim, o old school, a primeira geração da OSR, ela voltou lá no D&D original, no D&D BX, no AD&D 1 do Gygax, para tentar resgatar esse espírito, esse estilo de jogo, em cima da estrutura do próprio jogo ou de clones, né, atualizações, descrições desse próprio jogo. Mas o movimento foi ganhando muita força, ele foi se expandindo e foram nascendo novas gerações. E eu vejo esse jogo, do Ben Milton, como um jogo de uma nova geração, segunda ou terceira, talvez,
dentro do movimento. Ele não usa o D20, por exemplo, ele não tem o taco, não. Mas ele resgata o espírito do jogo com um novo olhar, né? Um design muito legal. E assim, eu não conhecia, sendo sincero, eu li muito rapidamente por alto. Então, um pouquinho que a gente bateu o papo aqui, esses 30 minutos, eu vi todos os elementos, ou a grande maioria dos elementos, que me instigam dentro dessa dinâmica. Desafiar o jogador, é uma facilidade de ruling, né? Não é uma estrutura. Uma das coisas que mais me incomodava no D&D moderno é quando você tem uma dúvida, você tem que abrir o livro para buscar a regra certa, senão você está desestruturando o jogo. E quando o jogo te ajuda a fazer um julgamento rápido, ele é um kit, isso para mim deixa o jogo muito rápido, muito fluido, né? E Maze Hats, pelo que eu vi aqui agora, parece que é isso. Então, assim, ele deixa. né? Ele tem poucas regras, né? Mas o livro ele ainda te coloca à vontade, ele fala expressamente que você pode tirar ou modificar a regra que você achar melhor, desde que você avise, né, previamente o grupo, e eu acho que nada mais justo, né? Assim, olha, nessa situação, ó, a gente vai fazer tal coisa, então sempre que acontecer isso, vai ser X. Mas eu acho que é assim que tem que ser em todo jogo, mas ele te dá esse mecanismo e o jogo não quebra, né? Não deixa de ser Maze Hats. Alguns jogos a gente joga de outro jeito e aí não é o jogo, é uma outra coisa. Você vai adaptando ele pro que você gosta mais e você descaracteriza todo o jogo. Não é o caso, porque pelo que eu vi aqui agora, parece. Mas o sentimento que me deixou é que ele é montado, o design dele é pra ser um kit mesmo, pra você ir montando. É como se fosse assim, o que é o jogo? É um Lego. Eu posso montar nesse Lego uma torre Eiffel, eu posso montar um tanque, mas o jogo ele é um Lego, né? Eu penso ele mesmo. Tanto que ele inclusive traz as tabelas, né, para você jogado tanto como exploração no Elmo, ele tem tabela de Elmo. Como tem tabela de masmorra, como ele tem tabela de cidade. Sim. Então, assim... E eu sinto muito o D&D mesmo, a engrenagem do D&D 0, do BX, muito assim como o Lego também. Porque tem hora que você... O que eu quero dizer com isso pra quem estiver nos ouvindo, né? Tem hora que se você falar... Tipo assim, você quer enganar um guarda. E eu posso, de repente, fazer um teste de reação do guarda... Ou eu posso pedir para você fazer um teste de atributo. E os julgamentos funcionam bem no sistema. Então você não tem uma mecânica central que tem que ser seguida, o padrão, ou uma regra para a enganação em cima de um guarda. Então quando ele é kit, que o Maze Hats parece que é assim, ele fica bem flexível, né? Eu acho sensacional. Eu adorei. Eu gosto muito, né? Ele é o meu sistema do coração mesmo. Eu particularmente acho ele sensacional, fácil, gostoso de jogar, sem grandes problemas. Você não precisa de nenhuma grande preparação. Eu, pelo menos, gosto, né? Então, às vezes, vou rolando. Por exemplo, você chegou num lugar, eu vou rolar um monstro. Eu já rolei uma ovelha de monstro no Maze Hats. Então, assim, é isso que ele traz também. Tem até fica até um pouquinho weird, assim, né? Mas eu acho sensacional. Mas olha, vê se você concorda comigo. Vou te fazer uma pergunta aqui, porque eu faço de vez em quando como você. Você não sente que você mestrando... nesse modelo, você não sente que você tá jogando junto? Eu nunca mestrei em outro modelo. Até mestrei o Wild Adventure, mas é uma ocasião muito especial. Mas eu sinto, sim, é o meu modelo favorito, sem dúvida nenhuma. Então, porque assim, eu já joguei nesse modelo muito nos anos 90 e eu fui modificando o meu jeito de jogar com o tempo, até que de uns anos pra cá, e eu penso muito isso, né? A gente às vezes tem um sentimento de que você tá rodando um programa, porque você não tem liberdade de julgamento nenhum. Eu vou dar um exemplo bobo, tá? Vamos ver o que você pensa disso. Uns anos atrás, um dos amigos da mesa foi dar uma magia que chama... magia que chama Fireball, a clássica Fireball do D&D, né? Fireball! E um dos conjuradores lá que tava na cena tensa, ele tava atrás de uma árvore. Aí eu falei assim, olha, ele tá atrás da árvore, totalmente encoberto. Ele vai ganhar o bônus de cobertura máximo aqui para fazer a proteção. E aí vem um e fala assim, não ganha o bônus máximo, porque a Fireball ignora a cobertura. Aí eu falei, claro que não. Aí a pessoa, claro que ignora. Aí abriu um link lá do Twitter do Jeremy Crawford mostrando que a Fireball não ignora. E olha para onde vai o jogo. Então eu penso assim, quando esse tipo de jogo flexível, que é amigo do mestre, que você tá jogando junto e não tá rodando. Porque eu pensei do outro lado, olha, o que eu tô fazendo aqui, bicho? Eu tô rodando um programa, né? Um programa formatado.
Então, Tá apertando o botão, né? apertando o botão. Então, assim, pra mim, uma das grandes, se eu tivesse que citar, assim, as top 3 ou talvez a top um, mas pelo menos as top 3 estruturas da OSR que mais me agradam é você estar jogando junto como mestre. Você está jogando junto. E às vezes gerando coisas no meio. Você nem sabe que encontro vai ter ali. Aí sai uma ovelha. E aí? E esse sentimento é muito gostoso. Eu acho muito, muito legal. O que essa ovelha tá fazendo aqui? Eu acho sensacional. Assim, Sim. um javali, um elefante, sei lá. O que tá fazendo aqui? Aí você tem que ir adaptando e isso vai alimentando a narrativa compartilhada, né? Eu acho muito legal. É a narrativa emergente, né? Eu particularmente adoro aleatoriedade. Sim. Então, é um sistema que eu gosto muito, não só pelo conjunto das regras que eu já comentei, mas porque ele proporciona isso com as tabelas também, né? Sim. Assim, Não, beleza. ele é um jogo Vou de rolar um narrativa. encontro, Ele é um Uma jogo vez de. eu rolei um muro de gelo no meio do nada, assim. Falei, porra, o que eu vou De fazer? repente você põe um cajado de gelo ali atrás que um mago tinha que ficou ali fincado com um muro ativo, né? Sei lá. E aí tem um item mágico ali. Mas assim, isso é narrativa emergente pura. Quando eu falei compartilhado, eu errei. Eu quis dizer que às vezes você não vê nenhum gatilho pra improvisar nessa ovelha. Aí você joga pro outro, olha, o que essa ovelha tá fazendo aí? E aí, entendeu? Vai junto criando também, né? Sim, Isso é bem sem legal. dúvida. Ó, Renato, eu achei incrível essa apresentação. É claro que é uma apresentação. A gente fez aqui uma primeira apresentação, uma introdução ao Maze Hats, podemos falar assim, né? XP Sim, da vez, claro. uma introdução ao Maze Hats. Porque a gente, é claro que na mesa, jogando, experimentando, a minha experiência vai se aprofundando, vai qualificando, e vocês, se estiverem interessados, também. E aí agora a gente vai abrir aqui para fechar esse papo o momento jabá. O momento jabá da Renata, porque a gente se conheceu em alguns grupos que a gente tem de OSR, que eu achei incrível, mas a Renata tem algumas produções de conteúdo em paralelo. Agora a casa, né, a casa é sua, sempre é sua, mas o momento aqui agora é para você falar um pouquinho dos seus projetos. Bom, eu queria agradecer primeiramente o convite, né, de estar aqui batendo um papo de um jogo que eu gosto muito. Eu acho sempre legal trazer, porque muita gente não conhece, mesmo ele sendo um jogo consideravelmente conhecido fora e tudo mais, muita gente não conhece, né, o Maze. O Maze, inclusive, tem hacks de todos os jeitos possíveis, né? Mas o momento jabá clássico. Hum, Bom, quem não me conhece, eu sou a Renata, eu sou uma das integrantes lá do Clube do XP, que é um canal do YouTube de lives de RPG. A gente tem lives quase todo dia e se chama carinhosamente de a Netflix do RPG no YouTube. E eu tenho um canal também de RPG, games e afins, que chama Flecha Mágica, que é um canal que eu tenho com meu noivo. E a gente faz lá a produção de tutorial, de live de RPG, de unboxing, de bate-papo, de construção de dungeon. Então eu tô aí nesses dois canais, vocês me acham. E tô sempre, como disse o Kirá, tô sempre em algum grupo discutindo alguma coisa, sempre aparecendo um sistema novo, algum financiamento coletivo. A gente está sempre aí tentando conhecer, né, o máximo possível do RPG ou da OSR também. Então, eu só queria agradecer o convite. Obrigada de coração. Espero que a gente grave aí outros conhecendo o Maze 2, 3, 4, jogando Maze. sim. Ó, então, eu deixei aqui, tá? Tem as imagens do canal, do Clube do XP. A gente vai deixar também na descrição do vídeo. E na verdade eu que agradeço, né? Foi um prazer. E na verdade foi um prazer da primeira vez, porque vamos vir mais. A gente pode gravar essas mesas, né? Eu gravei uma vez uma da Fanzine, que a gente soltou no evento da Dungeon Geek. A gente grava uma partida do Maze Hats, joga aqui também. E com certeza a gente vem para bater mais papo, porque é sempre um prazer. O grande objetivo do canal é a gente trocar XP. Então eu fico extremamente feliz desse papo com você, de conhecer um pouquinho mais do Maze Hats, que na verdade eu tinha só conhecido raso, né, umas leituras. E foi ótimo. Muito obrigado. E para você, se você está vendo esse vídeo, gostou e quer ver mais vídeos como esse, deixa o seu like, comente. Não deixe de deixar o comentário, que é o principal para a gente trocar XP. Mas se inscreva no canal e compartilhe. Um abraço, Renata. Muito obrigado. Obrigada e até a próxima. Valeu, galera!